Olá, boa noite. Vamos deixar o pessoal entrar aí. Como é que está o som aí, pessoal? Tá bom? A imagem tá ok? Raíla, boa noite. Maurício. Elisama, Nane Contábeis. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar. Simone, Samuel. Sejam muito bem-vindos à nossa live nesta noite. O som está ótimo, que bom. Vinte e seis aí, vamos aguardar aí mais um minutinho para o pessoal chegar. Jaque, Vanusa. Michele Araújo. Obrigada, Jaque. Maravilha. Dr. Leonardo Medeiros, nosso convidado, já está conosco. Wagner. Perfeito. Que bom, Jaque. Que o som tá bom, a iluminação tá ótima. Bom, vamos dando início aí, pessoal, né? Mais uma live nessa nossa jornada rumo à nomeação do concurso público da Prefeitura de Juazeiro do Norte, Ceará. E a gente, todas as semanas, estamos fazendo 2 lives. São 1.815 aprovados nesse concurso, de todo o Brasil, profissionais das mais diversas áreas. Então a comissão oportunizou para que os profissionais possam participar das lives, possamos receber convidados, né? E criamos esse espaço de debate. Fomos aprovados, estudamos para esse concurso, fomos aprovados, cada um tem a sua história de batalha, de estudo. Conseguimos lograr tão sonhada aprovação e agora que fomos aprovados, a luta continua rumo à nomeação. E as lives semanais foram criadas com o objetivo de criar um espaço de debate, de realmente conversa, né, para aumento de conhecimentos, tá certo? Então, desde já eu quero me apresentar. Eu sou Alexandra Bezerra, fui aprovada para o cargo de procurador do município de Juazeiro e estamos aqui nessa noite como mediadora, nesta live em que nós estaremos recebendo daqui a pouquinho o nosso convidado, Dr. Leonardo Medeiros, que vai estar, ele é especialista na questão de concurso público e vai estar nos enriquecendo com seus conhecimentos a respeito, tá certo? Então, o concurso público é algo extremamente importante, né, no Estado democrático de direito. Então, nós tivemos o primeiro concurso público no Brasil em 1937, pelo IAP, e aí, na Constituição mesmo, viemos aí, apenas na Carta de 1967, foi estabelecido que realmente os cargos públicos deveriam ser providos por meio de concurso. A Constituição de 88, eu creio que a maioria de quem está nos assistindo aí sabe, né, já de cor, que o artigo 37, inciso 2º da Constituição prevê que os cargos públicos sejam providos por meio de concurso público.
né? Salvo aquelas exceções permitidas constitucionalmente dos cargos de livre nomeação e exoneração. Bom, o concurso público é um tripé, né? Ele é aquilo que vem na democracia, a isonomia e também a eficiência. Então, assim, o concurso público permite que a gente tenha uma gestão mais eficiente. Por quê? Ele faz com que a administração possa escolher os mais qualificados. Pessoas que estudaram, que se dedicaram para chegar nesse momento e estar à disposição da administração, tá, para exercer com eficiência esse papel de servidor público, tá certo? E sem mais delongas, eu já quero chamar aqui o nosso convidado para participar da nossa live, nos dá esse prazer. Vamos aguardar aí, ver se deu certo. Olá, doutor Leonardo. Olá, tudo bem, Boa Alexandra? noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo, doutor. É uma honra contarmos com a ilustre presença do senhor aqui na nossa live, para trazer esclarecimentos que certamente vão enriquecer todo esse público que está ansioso aí pela sua tão esperada, tão almejada nomeação, tá certo? E desde já eu peço que o senhor possa se apresentar para que o pessoal possa lhe conhecer melhor. Tá joia. Primeiramente, parabéns aí pela explanação inicial, tá? Sobre o que é que se trata o concurso público, né? Bom, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a colega que fez o convite no privado do meu WhatsApp. E em nome dela, em seu nome, Alexandre, eu agradeço a comissão dos aprovados no concurso público pelo convite, tá? E também estendo aqui o agradecimento aos aprovados nos demais cargos públicos, né? Especialmente os meus clientes que já estão aí no encalço em busca da sua nomeação, né? Doutor Leonardo, a pauta de hoje, né, foi escolhido como tema aqui para essa nossa conversa, o direito à nomeação. E desde logo eu queria que o senhor trouxesse aí para a gente essas situações em que o aprovado em concurso público, ele tem o direito de ser nomeado. Vamos lá, eu sou aprovada, fui aprovada no concurso público, obrigatoriamente eu serei nomeada, eu tenho o direito subjetivo de ser nomeada. E quando eu não tenho esse direito? Pronto. Eu, antes de começar, queria ler um trecho de um livro de uma das maiores doutrinadoras do nosso país, que é a Maria Silva Zanella de Pietro. Você deve conhecer muito bem Com essa certeza. autora. Doutrinadora maravilhosa. Pronto. Eu queria iniciar o nosso bate-papo do início, né? Eu sei que todo mundo está ansioso para saber do direito, do que disser a nomeação, do direito subjetivo, da expectativa de direito dos aprovados que estão fora das vagas e tal. Mas eu queria iniciar o livro, aliás, o livro não, a live, lendo um trecho, um pequeno trecho do livro de Maria Silva Zanella de Pietro, uma das maiores doutrinadoras de direito administrativo do nosso país. Ela diz o seguinte: ela indaga o que é concurso público. Concurso público é o meio técnico posto à disposição da administração pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público, e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam os requisitos da lei. Pelo concurso, afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados, que costumam abarrotar as repartições num espetáculo degradante de protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que alçam e se mantêm no poder, leiloando cargos e empregos públicos. Ela traz no escopo vários princípios constitucionais, né? Tal como a obediência à legalidade, a moralidade administrativa, a impessoalidade na contratação de servidor público e a eficiência do serviço público, que é o objetivo principal da seleção de escolher o melhor candidato através de provas ou provas de títulos, né? Bom, então, o que acontece no Brasil do Norte
travando a sua live. Não sei se é a minha ou se é a sua. Você está me ouvindo? Tá travando um pouco Você aqui, consegue me doutor. ouvir? Pronto. Mas você está me Tô ouvindo conseguindo agora? ouvir o senhor. Pronto. Então eu vou continuar, tá? Bom, diante de tudo que eu li aqui no livro, a gente pode iniciar que há uma afronta aos princípios constitucionais, que é de observância obrigatória por todos os entes públicos do nosso país, né? Juazeiro do Norte, pelo menos desde 2017, vem selecionando servidores públicos através de processo seletivo simplificado, que em tese deveria ser de excepcionalíssimo interesse público, né? Tendo em vista que a própria Constituição fala que em situações específicas deve-se ter processo seletivo simplificado para atender urgência ou emergência num serviço público, né? Então, o que está acontecendo em Juazeiro é um vilipêndio tanto à Constituição Federal como às próprias leis municipais do município de Juazeiro. Posso continuar, então? Tá, como é que tá o som aí, Gravando. pessoal? Está Eu vi conseguindo me algumas ouvir? reclamações aqui quanto ao som. Qualquer coisa a gente reinicia, doutor. Pronto. Posso continuar, né? Pode continuar, doutor. Pronto. Eu pude me aprofundar em algumas áreas específicas de alguns cargos do concurso público de Juazeiro. E eu pude constatar que, para o cargo de professor, por exemplo, existe um quantitativo de temporários que supera o quantitativo de servidores efetivos, né? Isso envolvendo professores, vigilantes, merendeiras, todos os servidores ligados à Secretaria de Educação, por exemplo, eles superam em quantitativo, né, os temporários superam em quantitativo aos servidores públicos efetivos. Aí indaga-se ao administrador público. Onde está a excepcional, onde é que está o excepcional interesse público e a temporariedade na contratação desses servidores? Se o quantitativo de contratação é inequívoco, né? A própria quantidade de temporários já traz uma inequívoca necessidade de contratação por parte do administrador público através de concurso público, né? Que deveria ser a regra e não a exceção, como está acontecendo em Juazeiro. É isso aí. Pode continuar, doutor. Eu obtive uma informação de que em todas as secretarias do município de Juazeiro tem aproximadamente 24 mil e poucos temporários. E esse concurso público foi para 1.815 vagas. Ou seja, um quantitativo menor que 10% de servidores públicos temporários. Ou seja, onde é que está a observância do acesso ao cargo público, né, previsto lá no nosso artigo 37, inciso 2 da Constituição? Né? Por que estão tratando como regra o que deveria ser exceção? Porque a nomeação de servidores públicos através de processo ativo simplificado, os famosos temporários, tanto a Constituição como a lei municipal de Juazeiro prevê para situações excepcionalíssimas, como, por exemplo, para suprir tratos de interesse particular de servidor efetivo, para suprir licença maternidade de eventual servidor efetivo que se afaste no serviço público. Então, tem um rol exaustivo de situações que o temporário poderia, segundo a lei municipal, suprir essa vacância, né, do servidor público efetivo. Inclusive, até questionável, né? Porque se a gente tem situações ordinárias, que é, por exemplo, a ação do serviço de educação infantil e fundamental no município, por que o município iria ter que contratar temporários ao invés de efetivos, já que a necessidade é patente no município, né, na contratação desses servidores? Então, é um claro abuso de poder
com todo respeito, eu não tenho animosidade política nenhuma com quem quer que seja em Juazeiro, então estou falando de forma técnica. É uma patente abusividade. Não por acaso o Ministério Público, lá em 2017, interpôs uma ação civil pública pedindo a imediata realização de um concurso público com a consequente e também imediata nomeação e posse dos aprovados, né? Há quem interprete que esse prazo só começou da homologação do concurso, que foi no dia 30 de março. Na minha concepção, o município está em mora desde 2018, que é quando acabou-se o prazo de 180 dias e também o prazo de 60 dias úteis, que foi dado pelo juiz da primeira vara civil, doutor Renato Belo. Então, se a interpretação correta for contada a partir do dia 30 de março, esse prazo também já acabou, porque para ter a posse no cargo público, conforme a decisão é muito clara, nomeação e posse no prazo de 60 dias úteis, se tiver a interpretação correta contada a partir da homologação, esse prazo também acabou, porque para ter posse, necessariamente pressupõe 30 dias antes a nomeação, né, dos aprovados. Não sei se você conseguiu me entender, Alexandre. Está travando a sua live? Doutor, tá travando um pouco aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente encerra agora e eu vou fazer uma nova chamada, tá certo? Pronto, vamos ver se dá certo assim, tá? Tá bom? Tudo bem, tudo bem, tá joia. Vamos ver aqui se melhora, pessoal. Um assunto muito importante e por isso mesmo a gente precisa fazer com que ele possa ser aproveitado ao máximo aí por todos vocês. Chamando aqui o Dr. Léo para a gente continuar. O pessoal está pedindo para não enviar os coraçõezinhos. Doutor Leonardo, tente me chamar aí, por favor. Vamos aguardar o doutor Leonardo entrar. Estão pedindo aqui para o senhor desligar a sua net, desligar o Wi-Fi e religar, porque pode ser o seu roteador que está travando, doutor. Pessoal, não saiam, viu? Assuntos de muito grande importância aqui para todos nós, tá certo? Probleminha técnico aqui, mas já estará restabelecido, tá certo? Vamos chamar aqui novamente o doutor Eduardo, ver se a gente consegue agora. Olá, doutor. Voltou? Eu coloquei no 4G para ver se não trava mais. Pode ser que... Perfeito. Pode prosseguir aí com seus esclarecimentos que abrilhantam a nossa live. Uma honra para mim, viu, Alexandra? Então, eu já li o trecho da Maria Silvana de Pietro, né, que fala sobre o que é o concurso público, sobre os princípios constitucionais da impessoalidade na contratação de servidor público, da moralidade administrativa, da impessoalidade, da eficiência no serviço público e, sobretudo, da meritocracia concursal, que deve ser prestigiada, porque esse é o objetivo no serviço público, que é selecionar o melhor servidor público através de provas e títulos, né? Então, eu queria reiniciar aqui, tirando algumas dúvidas que é comum, Alexandra, a todos os colegas concurseiros. E aí, a primeira dúvida que sempre me perguntam é saber que se em ano eleitoral pode-se haver nomeação de aprovado em concurso público, né? Esse questionamento é feito por muitas pessoas. Verdade, doutor. Né, as pessoas costumam achar que em ano de eleição não se pode ter nomeação porque a lei veda, né, digamos assim.
Na verdade, Isso. existe até uma lei, que é a Lei 9507, se eu não me engano, de 9.504. 9.504, exatamente. A Lei das Isso. Eleições, né? Isso. Pronto. Essa lei, pessoal, ela veda a nomeação de aprovados em concurso público apenas para os aprovados, aliás, apenas para os concursos homologados nos 3 meses que antecedem ao pleito eleitoral até o dia da posse do eleito, né? Ou seja, Isso. se a homologação do concurso se der entre julho e dezembro, não pode haver realmente a nomeação de aprovados. Mas no caso específico do concurso de Juazeiro, a homologação ocorreu antes, foi em março. Então não haveria Estamos nenhum problema. livres? Vocês estão livres da lei eleitoral. Então poderá haver, sim, nomeação de aprovados em concurso público até o final do ano, por exemplo. Né? Certo? Bom, continuando aqui o questionamento sobre a burla ao concurso público. A regra é que o município, ou qualquer ente federativo que realize concurso público, nomeie o aprovado do concurso dentro das vagas, dentro do prazo de validade do edital, né? Que, via de regra, é de até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Então, o aprovado do concurso público, em tese, tem direito subjetivo à nomeação, mas dentro do prazo de validade do edital. Essa é a regra. Desde que a gente tenha uma situação de normalidade. Não é o que acontece em Juazeiro. Em Juazeiro, a gente tem preterições arbitrárias, não só por temporários. Fique bem claro isso. Tem também servidores públicos terceirizados por meio de cooperativa, exercendo função pública, por exemplo, na área da saúde. Tem servidores públicos comissionados que não exercem função de direção, nem chefia, nem assessoramento. Eu pude constatar que tem alguns comissionados que são motoristas. Como assim motorista? Não estão previstos na lei e nem na Constituição Federal como cargo comissionado, entendeu? Então, isso aí é um absurdo, não se pode acontecer. E ainda tem também a situação daquele servidor público que foi remanejado de outra secretaria para exercer função pública na secretaria diversa, que ela é servidora de carreira. Eu pude constatar que na Secretaria de Segurança Pública e Cidadania do município, tem servidores que é agente de saúde, agente administrativo de outra secretaria, que está exercendo função completamente alheia à função da carreira dela, entendeu? Isso também configura preterição arbitrária, né? Então, a gente tem pelo menos 4 preterições arbitrárias. A questão dos temporários, que é a grande maioria dos servidores públicos do município. A questão dos terceirizados, que pode ser através de cooperativa, por exemplo. A questão do comissionado, quando ele não está, por exemplo, no cargo de direção, nem chefia e nem assessoramento, que também é um quantitativo considerável. E a questão do servidor que está em patente desvio de função, quando ele é remanejado de outra secretaria para exercer função pública diversa daquela que ele é servidor público de carreira. Então, essas quatro burla ao sistema do concurso público, ela tem que ser observada pelos colegas aprovados no concurso público para poder demonstrar, através de um pedido administrativo ou através de um processo judicial, que está havendo, sim, preterição arbitrária e que, consequentemente, deve haver observância à Constituição Federal e à própria lei municipal, que prevê como regra o preenchimento de cargo público por meio de concurso, né? Exatamente. Doutor, o pessoal está pedindo aqui para falar sobre o cadastro reserva, já alguns pedidos nesse sentido, e acho que é exatamente essa questão que o senhor já iniciou, né? Daquele que é aprovado dentro das vagas, a gente já sabe, já foi firmado pelo STF, que ele tem direito subjetivo à nomeação, mas tem outras situações que têm sido trazidas pela jurisprudência, que são situações que ele convola uma mera expectativa de direito, no caso de quem apenas ficou no cadastro de reserva, para um direito líquido e certo de nomeação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso para esclarecer os nossos colegas aí que estão em dúvida. Pronto.
existe uma decisão muito importante, talvez a mais importante do mundo de concurso público, uma decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ou seja, de observância obrigatória por todos os entes da federação e também pelo Poder Judiciário de todo o país, né? E eu até separei aqui no livro, para ler para vocês, um pouco, uma passagem da ementa, que, que, traz o, que traz o direito subjetivo do aprovado, ou melhor falando, convola-se o direito subjetivo do aprovado no concurso público em direito líquido e certo imediato à nomeação. É aquele candidato que, em tese, seria nomeado dentro do prazo de validade do edital, mas que, se ficar demonstrado esses requisitos que eu vou ler agora, a convolação do direito líquido e certo imediato à nomeação do aprovado no concurso público. Né? Então, eu vou ler só uma pequena passagem para não ficar muito Tranquilo, Tom. extensa a leitura, tá bom? A passagem da ementa dessa decisão do Supremo Tribunal Federal fala o seguinte, que o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal pode ser resumido ratificando-se dessa forma. Para que considere válida a contratação temporária, é preciso que os casos excepcionais estejam previstos em lei, o prazo de contratação seja predeterminado, essa passagem eu vou também me debruçar um pouco sobre ela. A necessidade seja temporária, o interesse público seja excepcional, a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado. E aqui o Estado está em sentido lato sensu. No caso, o município também tem observância obrigatória. Que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração pública. Bom, sobre esse segundo item aqui, que do prazo de contratação seja predeterminado, existe uma lei, que é a Lei Orgânica do Município de Juazeiro, combinado com o Estatuto do Servidor Público do município, que revela que o prazo máximo de contratação temporário é de 24 meses. E sabe-se que esses contratos foram realizados em 2017. Portanto, esse prazo já acabou há muito tempo também. Né? Só que para alguns cargos existem leis específicas tratando desse prazo. Para o cargo, por exemplo, de professor, a lei fala que o prazo máximo é de 180 dias, podendo ser prorrogado uma única vez. Ou seja, 6 meses mais 6 meses. Né? E o que a gente vê no cargo, por exemplo, de professor, é que essas renovações se dão de 2017, 2018, 2019, 2020, com um agravante. Em 2020, em janeiro de 2020, o gestor público municipal fez um contrato com os professores temporários de 1 ano, ferindo a lei municipal, que não permite esse tempo, ferindo a boa-fé dos aprovados do concurso, que em seguida tiveram suas aprovações homologadas, né? E mesmo assim não reconhecem o direito, a preterição arbitrária e o direito dos aprovados no concurso público, né? Tornando regra o que deveria ser exceção. É um absurdo. Exatamente, doutor. Invertendo aí, né? É um absurdo isso, é uma falta de respeito mesmo. Total. A senhora vai ter muito trabalho quando for nomeada, inclusive. Se Deus quiser. Então, assim, o que resta fazer é judicializar. Sim, sobre a questão dos aprovados fora das vagas, né? Para não deixar sem responder Isso. os colegas aí. Bom, se o quantitativo de temporários alcançar a posição e o quantitativo do pessoal aprovado fora das vagas, há a convolução do direito subjetivo a direito líquido e certo à nomeação. Ou melhor, a convolução da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Isso. Ou seja, o aprovado fora das vagas, se comprovar que há preterição até a sua classificação, por exemplo, né,
se o quantitativo e temporário que está lá no município exercendo a função ilegalmente atingir a sua posição, ele pode sim bater na porta do Poder Judiciário e requerer a sua nomeação porque está sendo preterido. Só que tem um detalhe. No começo do mês, ou foi no final do mês passado, foi aprovado uma lei complementar no Congresso Nacional, que é a Lei Complementar 173, que trata do socorro financeiro aos estados e municípios para combater o coronavírus. E nessa lei, eles restringiram a nomeação de pessoas aprovadas em concurso público, deixando claro no artigo 8º que só poderia ter preenchimento de vacância, né? Aí, como essa lei é nova, ainda há uma enorme discussão sobre se os aprovados fora das vagas, né, tendo em vista que não tem cargo previamente criado por lei para os aprovados fora das vagas, né, se haveria direito também à nomeação dos aprovados fora das vagas. Né? Eu confesso que eu não tenho ainda opinião formada sobre isso. Eu não sei se o que vai prevalecer é essa lei complementar 173, que restringiu a nomeação do pessoal aprovado fora das vagas, ou se vai prevalecer a Constituição Federal, né? Porque há preterição arbitrária e com essa preterição o aprovado fora das vagas também poderia requerer a sua nomeação. É realmente algo bem novo que a jurisprudência ainda não tem se posicionado porque não deu tempo, e aí a gente tem que aguardar, né? Como as coisas vão. Teve alguns colegas fazendo um apanhado nessa questão da pandemia que pediram para o senhor falar sobre essa desculpa do gestor aí de Juazeiro, né, e não contratar em virtude da pandemia, e também alegando que existe lei estadual vedando essa contratação. Acho que o senhor meio que já respondeu essa questão, mas se quiser fazer mais algum comentário sobre isso, fique à vontade. Pronto, o município ele não pode usar como subterfúgio a nomeação dos aprovados do concurso público a pandemia. Até porque esse problema ele decorre muito antes da pandemia. Desde 2017, o gestor público municipal vem renovando contratos temporários sob o pretexto de excepcional interesse público, quando, na verdade, esses servidores exercem função ordinárias, entendeu? Que são clara a necessidade desses servidores do município para prestar o serviço público. Ainda tem um agravante. Se fala tanto em contingenciamento de gastos, se for calcular quantos servidores públicos temporários não estão exercendo a função pública nesse momento de pandemia e que continuam recebendo, é uma estratosférica gigantescamente de dinheiro. Eu fiz um cálculo simples de professores, eu constatei que tem 988 professores temporários. E eu fiz um cálculo dos 5 meses que eles estão parados, contando de março até julho, né, que eles vão ficar parados, e multipliquei pelo salário que é constado no contrato deles. Daria um valor de 11 milhões e alguma coisa, quase 12 milhões de reais. Isso significa dizer que daria para construir um hospital de campanha com 200 leitos. Já pensou? Para combater o coronavírus. Então, por que o município alega que não tem dinheiro e que a pandemia não impede a nomeação dos aprovados e mantém no município os contratos dos temporários que não estão exercendo a função pública, que não estão prestando serviço público? Que lógica é essa? É para continuar apadrinhando politicamente alguém que, de repente, não pode ser demitido, né, do serviço público, logo nesse ano, que é ano eleitoral? Será que era por esse motivo? Não sei, fica o questionamento. Pois é, doutor, eu até tinha anotado aqui que a administração ela deve pautar sua ação na mais estreita ética, buscando sempre aproximar-se da justiça na realização dos interesses que eles são afetos. Então, assim, na preparação, no controle, na realização do concurso público, a administração ela tem que cumprir o acordo que foi feito com os candidatos.
né? Sim. Na verdade, o edital, ele é a lei que rege o concurso. Aí o candidato estuda, se prepara, se submete a uma série de situações para chegar, para galgar o seu tão almejado concurso público. E quando ele chega, ele se depara com algo que fere a moralidade. Porque, na verdade, é preciso que haja uma boa fé entre a administração e o administrado. É preciso que o concursado, que o aprovado, com muito mais razão, seja tratado com respeito, seja tratado com a verdade, entende? Não que a administração pare de utilizar-se de subterfúgios, sabe? Tentando mascarar com legalidade situações que são totalmente ilegais, como o senhor muito bem pontuou aí, essa questão de transformar a regra numa exceção. Então, a administração pública permite, né, dentro dos requisitos legais estabelecidos de extrema excepcionalidade da contratação de temporários, a administração, pronto, fez disso uma regra. Isso é algo que é, assim, é totalmente antiético e imoral para com os administrados e os concursados. Exatamente. E não cabe, por exemplo, ao judiciário colocar no colo o poder executivo e passar a mão na cabeça, porque a contratação temporária, por exemplo, poderia demitir servidores públicos que iriam ficar sem receber dinheiro e, consequentemente, famílias iam ficar desamparadas. A gente está falando de uma coisa muito maior, que é a moralidade, que é a legalidade, que é a impessoalidade, que é a eficiência no serviço público, que é a meritocracia concursal. Então, não há o que prestigiar quando não há excepcional interesse público. Se, por exemplo, o município quisesse realizar um processo ativo simplificado para combater a pandemia, seria razoável, a lei permite isso, a Constituição permite isso, mas ficar perpetuando servidores públicos desde muitos anos para poder ficar protelando a nomeação dos aprovados ou não realizar concurso público, isso fere de morte os princípios constitucionais e a própria lei municipal que prevê isso. Então, o município tem que submeter às regras do jogo, né? Tanto a Constituição Federal quanto as leis municipais. Né? Não se pode o município, por exemplo, se furtar dessa obrigação, até porque a gente está no Estado Democrático de Direito, e o município é uma pessoa jurídica de direito público, deve obediência. Né? Exatamente, doutor. É incrível isso. Às vezes a gente se depara com certas atuações de gestores públicos e a gente fica assim, espantado, que parece que ainda não se acostumaram parece que se está diante de um Estado absolutista, que a pessoa não se submete à lei. Então, o Estado Democrático de Direito, gente, nós estamos diante do império da lei. Então, o gestor público, ele não é o dono da casa. O dono da casa é o povo e ela é arrumada pelas leis. Aí o gestor público quer fazer, muitas vezes, um cabide eleitoral, né? Quer transformar a situação. Nós temos aqui o comentário do colega, Alberto, também aprovado para o procurador do município de Juazeiro, que ele cita, doutor, que no caso da advocacia pública lá, há 53 pessoas comissionadas e temporárias. E aí? Temos 12 aí, entre aprovados e cadastro de reserva, né? E aí, sem palavras. Mais um absurdo, né? Porque quando eu analisei os números dos professores, que, se eu não me engano, é a maior quantidade de cargos num concurso, eu fiquei assim assustado, porque eu nunca tinha pego um caso semelhante. Eu atuei em outro município que a situação era esdrúxula tão quanto Juazeiro, mas era menos. E lá eu entrei com ação pedindo afastamento de todos os servidores públicos temporários. E o Poder Judiciário foi favorável. O juiz determinou que houvesse imediata suspensão na folha de pagamento de todos os temporários, porque o prefeito ele ficava reiterando os contratos, renovando o contrato, e o pessoal do concurso público, inclusive fora das vagas, aguardando nomeação. Então, o caso dos procuradores, doutor Alberto, como bem pontuou, é uma clara burla ao concurso público. Né? Então, o que se pode fazer é bater a porta do judiciário. Né? Se o Poder Judiciário de Juazeiro for paterno, a ponto de querer não suceder e não reconhecer o direito líquido e certo, no meu modo de ver de vocês, tem o Tribunal de Justiça, que é a segunda instância. E se acabar a instância ordinária, sem o deferimento do pedido,
cabe reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal, entendeu? O Supremo Tribunal Federal, nessa ação de repercussão geral, pontuou os requisitos para a contratação de servidores públicos temporários. Se não for obedecido isso, cabe reclamação constitucional. O Código de Processo Civil prevê essa possibilidade, né, encerrada a instância ordinária. Em que pese, tem que aguardar a instância ordinária. Mas existe essa possibilidade. Só que tem que bater a porta do judiciário, porque se for depender da boa vontade do gestor público, inclusive sobre o argumento da pandemia, sobre o argumento de que não há recurso público para a nomeação dos aprovados em concurso público, aí, infelizmente, eles vão protelar o máximo possível. Pois é, doutor. A gente tem exemplo no estado do Ceará, inclusive, salvo engano, sábado agora foram nomeados servidores, né? Então, por que Juazeiro é diferente? Juazeiro está fora do Brasil, está fora do Ceará? Ou é realmente a falta de vontade do gestor, né? E, assim, isso que o senhor falou da judicialização é muito importante, porque a justiça está aí para corrigir situações injustas. Então, até mesmo para o pessoal do cadastro de reserva, que, como o senhor muito bem pontuou, teria uma expectativa aí desses 2 anos, uma expectativa que, diante de arbitrariedades, né, de preterições arbitrárias, como no caso das contratações que nós temos aí no município de Juazeiro em massa, pelos números que a gente tem pesquisado em alguns cargos. Então, assim, é hora de fazer valer, porque não se encaixa essa desculpa da questão da falta de recursos em virtude da pandemia quando há essa contratação de temporários. Peraí, então eles estão trabalhando sem receber? Eles estão prestando serviço voluntário? Não, pelo contrário, como o senhor já muito bem colocou, né? São milhões que são investidos nesse pessoal. Então, assim, realmente é algo que tem que ser tomado, medidas mais enfáticas para se resolver. Bom, exatamente, doutora, eu concordo em número, em grau e em gênero com a senhora. Tem um detalhe importante que é preciso esclarecer, é que existe já uma ação civil pública, né? E existe uma decisão interlocutória, né, do magistrado da primeira vara civil que determinou que houvesse concurso público e que após a realização do concurso público, ato contínuo, tivesse a nomeação e posse dos aprovados no concurso público. Então, conforme eu já havia explicado anteriormente, na minha concepção esse prazo já acabou há muito tempo, né, desde 2018, tendo em vista que os prazos eram contínuos, um atrás do outro. Mas há quem interprete que esse prazo começou da homologação do concurso. E se estiver correta essa interpretação, esse prazo também já acabou. Porque para ter a posse, pressupõe-se 30 dias de nomeação antes, né? Isso o próprio Estatuto do Servidor Público Municipal prevê. Então, esse prazo já acabou. Mas para evitar qualquer tipo de argumento por parte do município, que o prazo iria acabar dia 25 ou dia 26, conforme algumas pessoas estão interpretando, eu sugiro aos colegas, aprovados dentro das vagas, que, após findar esse prazo do dia 26, entrar com uma ação de execução dentro da ação civil pública, proposta pelo Ministério Público, né, pedindo ao mesmo juiz que determinou a realização do concurso público e a nomeação e posse dos aprovados, para que ele faça valer a decisão dele, sob pena de ele ser contraditório, caso ele não defira. Né? Pronto, é uma excelente ação. É uma excelente via para você buscar aí a implementação do seu direito mesmo. Doutor, teve um colega que perguntou sobre a questão pediu para explicar a questão do efeito erga omnes no mandado de segurança. Eu não sei se o senhor, em seu roteiro, trouxe algo acerca do mandado de segurança, poderia ser um breve esclarecimento, de repente, embora esse não seja o nosso tema, mas os colegas já ficam naquela ansiedade de dar entrada, de ver se há o efeito erga omnes em relação ao mandado de segurança, como que é? Pronto. O mandado de segurança ele tem um prazo decadencial de 120 dias, né? Então, assim, se for se valer do mandado de segurança, só poderia se valer para pedir a nomeação e ponto, né? Porque ainda está dentro do prazo de validade, aliás, dentro do prazo decadencial do mandado de segurança. Esse prazo começou a correr, se bem que eu entendo, eu acho que, inclusive, esse é o posicionamento majoritário,
que o ato omissivo municipal, em não nomear os aprovados, renova-se dia a dia o prazo decadencial do mandado de segurança, de modo que, a qualquer tempo, o aprovado dentro das vagas possa se valer do mandado de segurança para poder buscar o seu direito líquido de certa nomeação, tendo em vista a preterição arbitrária. Então, assim, eu entendo que o mandado de segurança tem efeito interpartes, certo? Porque nenhum advogado pode representar uma coletividade de pessoas, ao menos que ele tenha procuração para poder advogar em favor dessa coletividade, né? O advogado ele não pode, dentro de um processo que tenha no polo ativo, por exemplo, 10, 20, 30 pessoas, advogar para um universo de 1.815 pessoas. Ele não pode. Né? Não se trata de ação coletiva, se trata de ação individual, muito embora haja um litisconsorte no polo ativo da ação. Né? Várias pessoas no polo ativo da ação. Mas eu entendo que essa decisão tem efeito para as partes do processo. Sobretudo porque o quantitativo de preterição arbitrária supera o quantitativo de aprovados dentro das vagas, de modo que o direito do primeiro colocado é igual ao do último colocado. Entendeu? Então, todos estão em igualdade de direito. O último colocado dentro das vagas tem o mesmo direito do primeiro, porque o quantitativo de temporários alcança a posição desse candidato que está dentro da vaga, entendeu? Exatamente. Abrangendo, inclusive, o cadastro de reserva, não é isso, doutor? Pois é, a questão do cadastro de reserva também abrange. Só que aí cai naquela história da Lei Complementar 173, que a gente está ainda amadurecendo como é que vai se posicionar o judiciário em relação a isso, né? Pronto, que um colega fez, desculpa, só interrompendo o senhor, que já está falando novamente da Lei Complementar 173, um colega perguntou se ela já está valendo e se fica mais complicada em relação ao cadastro de reserva. Pois é, esse é o grande questionamento que eu ainda tenho dúvidas. Eu não sei se vai prevalecer a Lei Complementar 173 ou se vai prevalecer a ilegalidade do município. Eu entendo que deva prevalecer a Constituição Federal, porque o espírito daquela lei, da Lei Complementar 173, era para situações de normalidade. Ele previu ali situações onde o município, o Estado ou a União tivesse no seu quadro de servidor público pessoas concursadas e não preteridas, né? Não preterindo o servidor público concursado. Então, assim, o argumento de que o cadastro de reserva possa buscar o judiciário em razão da preterição, mesmo com a existência da Lei 173 que restringiu, eu acho que é válido, é cabível. Né? Mas, assim, não existe um posicionamento consolidado sobre isso. Iria ser muito a interpretação do juiz, ou do desembargador, ou do ministro que vai analisar o pedido, entendeu? E aí, doutor, como o senhor também já mencionou durante esta live, compete a cada um dos nossos colegas aprovados agirem buscando o máximo de provas, colher o máximo de informações que eles conseguirem, né, junto ao portal da transparência, aos órgãos públicos de informação, para que a gente possa obter maior número de documentos, porque se a gente vai ter que judicializar, e ao que tudo indica, é possível que tenha que ser assim, então vamos nos dotar dos meios necessários, porque o juiz é a balança lá, né? E a gente desequilibra mostrando para ele o que desequilibra aquela balança são as provas. Então, cada parte vai ser parcial quanto ao seu direito, ao que ele alega. Então, o juiz vai se sentir pronto para julgar no momento que ele olhar para as provas e as provas vão dar para ele, dizer para ele que o processo já está na fase madura e que pode ser julgado. Então, assim, o nosso conselho, como advogados, é que todos os nossos colegas, incluindo eu, que também fui aprovada, possamos ficar atentos quanto a isso, né, para nos munir desses elementos necessários, porque diante de um quadro de contratação enorme, absurda que a gente tem, arbitrariedades, preterições aí de todo modo estão ocorrendo, então é direito para todo mundo. A minha sugestão, doutora Alexandra, é que cada cargo, cada pessoa aprovada no concurso público, analise o seu respectivo cargo. Porque pode ser que a realidade de professor, por exemplo, seja diferente de médico, ou então do procurador, ou do enfermeiro, enfim.
cada cargo tem uma realidade diferente, né? E para poder ter provas de que há preterição arbitrária, é necessário analisar os documentos daquele cargo para saber qual é o quantitativo de pessoas que estão trabalhando como temporário, exercendo aquela função pública, para saber, por exemplo, se o procurador realmente está sendo preterido por comissionado e que esse comissionado está lá exercendo função de que não é de direção e nem de chefia, e nem de assessoramento, por exemplo. Então, tem que analisar isso. Tem que analisar se está, por exemplo, também tendo um desvio de função de servidor público que não é daquela carreira e está exercendo função pública de carreira diversa, preterindo aquela sua vaga, entendeu? Então, eu sugiro aos colegas que analise o seu respectivo cargo, né? Porque a realidade de um cargo pode ser diferente de outro, né? Pode ser que um determinado cargo esteja ok, né? Não haja preterição, o município esteja realmente assistido pela lei, pela Constituição, mas pode ser que não. O que me parece, analisando o número global, que há uma preterição arbitrária generalizada, porque o quantitativo de quase 25 mil servidores temporários e ter só 1.815 aprovados em concurso público, ou seja, menos de 10% do quantitativo, me parece que é generalizado o negócio. Parece sim, diante desses números. Doutor, eu queria só fazer uma colocaçãozinha em relação ao pessoal do cadastro de reserva, que às vezes as pessoas, pode ser que essa informação seja útil para alguém, que digamos que tem um cargo, um dos cargos, vamos lá, pode acontecer, né? Muita gente acredita em fada, enfim, não, brincadeira. Mas digamos que um dos cargos não tem contratações temporárias, tá? Realmente está tudo correto e vamos aguardar o período em que a administração tem para fazer a nomeação, né? Dentro da sua discricionariedade. Beleza, só que digamos que o colega ficou no cadastro, eram 3 vagas, o colega ficou no cadastro de reserva na 4ª posição. E aí, o segundo ou o primeiro colocado, enfim, ele desistiu. Foi chamado, convocado, mas ele não quis. Então, vai, de acordo com o STJ, esse colega, esse que estava na 4ª posição, vai ter o direito líquido e certo para subir e agora também ser nomeado. Exatamente. Essa questão é muito interessante, Alexandre. Eu estava até esquecendo de mencionar, o famoso direito do remanescente. Aquele candidato que, por exemplo, ficou fora das vagas, mas ficou pertinho de ficar ali dentro das vagas, se houver desistência de tomada de posse de algum servidor público que esteja dentro das vagas, consequentemente, esse que está fora das vagas tem direito líquido de certa nomeação, com a desistência do aprovado dentro das vagas, né? Então, só para exemplificar, se, por exemplo, 100 pessoas forem nomeadas por um determinado cargo público e 80 apenas tomaram posse, consequentemente, 20 que estavam no cadastro de reserva passam a ter direito líquido certo com base na decisão do STJ, como você bem mencionou. Entendeu? Isso aí. Tem alguém aqui, eu não sei se eu consegui guardar o nome direito, mas que disse que o senhor é um excelente advogado em Fortaleza, conhece o seu trabalho, várias causas ganhas e com certeza não será diferente em Juazeiro do Norte. Sim. Eu espero muito Sueli. poder ajudar. Oi? Sueli falou isso, a colega Sueli. Eu fico muito feliz. Inclusive, tem um grande colega meu assistindo a live, que é defensor público do Estado do Ceará, Dr. Alisson Daer. Eu, inclusive, fui estagiário dele, a Defensoria Pública, ele está aqui assistindo a live. E ele sabe aqui da minha luta nessas demandas de concurso público, né? Foi a área que eu escolhi para atuar na advocacia. E eu queria só voltar um pouco, Alexandra, a questão do mandado de segurança, que é importante. Pronto. Sobre o direito líquido e certo. Assim, a questão do mandado de segurança é muito cirúrgico, né? Tem que ter provas muito contundentes para que o juiz se convença de imediato de que há direito líquido e certo à nomeação daquele aprovado, né, nas vagas. Então, se realmente tiver essas provas cabais, está ocorrendo a preterição arbitrária, há sim direito do candidato buscar se valer do mandado de segurança, né, que é uma ação em tese mais rápida, porque não tem audiência, né, o juiz poderia decidir de imediato ali o direito do candidato. Mas tem um detalhe. Nesse caso de Juazeiro, eu estou analisando a questão do mandado de segurança com um olho assim um pouco triste, porque eu estou achando que é melhor se valer de uma ação ordinária, pedindo dispensa de audiência de conciliação, porque o direito ele é inegociável, o direito ele é
previsto na Constituição Federal, então não haveria o que conciliar, né? No meu modo de ver. Então, eu pediria a suspensão da audiência de conciliação e, consequentemente, o rito ficaria se aderir tão quanto o mandado de segurança. Mas por que que eu estou analisando essa circunstância através de uma ação ordinária? Porque, além do pedido de nomeação, é possível pedir a nulidade contratual desses servidores públicos temporários que ocorreram, né, que ocorreu agora no mês de janeiro de 2020. Então, para evitar o prazo decadencial, 120 dias para janeiro, que já ultrapassou, além de pedir a nomeação dos aprovados, eu peço também o imediato afastamento e a suspensão da folha de pagamento dos servidores públicos temporários que estão preterindo as vagas dos servidores públicos concursados. Perfeito, doutor. Doutor, teve uma pessoa pediu que o senhor deixasse o seu contato, que futuramente quer entrar em contato, então deixe-me ver aqui se eu anotei mais alguma pergunta de algum colega. Tem um colega aqui perguntando sobre a questão, doutor, dos guardas de trânsito, porque quanto ao cargo de guarda de trânsito, sequer foram homologados. Pronto, esse questionamento eu até tinha notado também. Não foi homologado o concurso para os guardas e para os agentes municipais de trânsito também. Eu não tive a oportunidade de analisar o caso dos guardas municipais, mas eu tive a oportunidade de analisar o caso dos agentes municipais de trânsito. Eu pude perceber que foi exigido o TAF para esses cargos, né? Por isso, inclusive, que não houve homologação para esses cargos, porque não teve ainda o TAF. Para quem não sabe, o TAF é o teste de avaliação física, para medir o vigor físico desse servidor público para exercer a função pública lá. E aí, eu me deparando com a lei que rege o cargo de agente municipal de trânsito, em momento algum, o legislador cuidou de exigir o TAF desse candidato para exercer a função pública. E pior, mencionou que o cargo é um cargo técnico. Ou seja, que razoabilidade tem de exigir TAF para exercer um cargo técnico, para um servidor exercer um cargo técnico? E que legalidade é essa, não observada, que o edital trouxe, exigindo TAF de servidor público que a lei da carreira não prevê? Então, afronta a legalidade. Não se pode exigir TAF sem que a lei permita que seja exigido, né? A legalidade para o município é fazer exatamente o que a lei determina. Então, não se poderia o município exigir TAF para agente municipal de trânsito em dissonância com a legalidade. Né? Eu não sei se esse caso também é o caso dos guardas municipais. Eu confesso que eu não li a lei que rege os guardas, mas eu li a lei que rege os agentes municipais de trânsito e pude constatar que essa arbitrariedade de exigência de TAF foge da órbita da legalidade, entendeu? Doutor, o Instagram só nos permite aí 60 minutos de live, então eu posso encerrar. Eu acredito que o senhor ainda tenha mais algumas considerações que não vai dar para ser feita nesse último minuto. Eu posso encerrar essa nossa live e aí eu chamo o senhor novamente. Pode ser para a gente dar continuidade e encerrar. Tá bom assim? Pronto, pois eu chamo já o senhor novamente. Tá joia. Encerrar.